Se eu dar um tempo para vocês retomarem, eu achei que eu fosse conseguir que tivesse um sinal bom no meu quarto, mas no quarto a internet não é legal. Então já tô aqui na sala. Agora eu vou conversar com o Beto Pandiani, a gente vai se apresentar aqui. Não vou mais ficar enrolando, já falei para vocês quem é o Beto. Para quem entrou agora, eu tô fazendo uma série de lives essa semana sobre espiritualidade, né? Como a gente faz para ter contato com algo maior diante dessa dificuldade toda que a gente está enfrentando, né? E hoje eu vou conversar com o Beto Pandiani, que é um super velejador. Ó, Aí ele, ó, escritor, tá com um mapa ali para mostrar as coisas onde ele já foi. Velejador. Oi, Beto! oi, Carolina. Eu não sei porque que a câmera não está virada para mim agora. Tem umas coisas de digital mesmo. Às vezes o dedo Não, não eu vou vira, fazer. vai aí que vira. Eu vou fazer assim. Tá me vendo? Tô te vendo. Tudo bem, Beto? Eu não vou te ver porque eu estou virando a câmera para mim. Então eu não vou Tá. conseguir me ver porque alguma coisa a minha câmera não está ligando para cá. Ah, entendi. Ó, então deixa eu... Assim você tá aparecendo todo. Se você puder Então, levantar isso, isso, agora tá todo você. Tudo bem, Beto? melhorou? Tudo Melhorou. bom, Carolina? E aí, quanto Tempos? tempo, né, gente? Só Muitos uns anos, vinte e gente. cinco anos. Seguramente. Olha só há quanto tempo a gente se conhece. E quando a gente pintou essa história agora, Beto, da gente conversar sobre espiritualidade, eu achei tão bacana, assim, conversar sobre isso com você, porque eu acho que você, com a experiência que você teve de velejar, de atravessar o mundo inteiro em um catamarã, porque poucas vezes eu, na minha vida, me senti tocada de uma maneira tão profunda quanto eu estava diante da natureza. A natureza me fez assim ter as viagens espirituais mais profundas da minha vida. Tipo, olhar para uma montanha, sabe? Mas a natureza tem Sim. uma magnitude que nada mais tem, né? E você no É, a nossa. oceano, com ondas de 5 metros de altura, num catamarã, quer dizer, você tem uma consciência tão grande da fragilidade da gente, né? Conta pra gente É, como é a tua vida de velejador, quem tá aqui não te conhece, me conta. mas antes de começar a contar essa história, Carolina, eu vou contar uma história para você que, mesmo nos conhecendo já desde a época do HIIT, do Singapura, do Aroanta, você não sabe, mas Conta. eu tentei minha vida no teatro e no cinema. Hum, A não, brincadeira. jura? Na época que eu estava no HIIT, bom, aquele lugar Ah, é efervescente, né? Muita gente de sim. teatro, cinema e tal. E aí o Zé Antônio fez um filme chamado Onda Nova, com a Carla Camurati, Caetano, não sei o quê, e o filme era rodado muitas cenas no Ritz. E aí tem uma cena que a Carla, ela entra no Ritz, ela vai falar com o barman, e quem que era o barman? O Beto, né? Aí perguntou se eu queria Oh, fazer a cena, eu falei, lógico, né? Imagina a Carla Camurati, uma gata, né? Eu conheci linda. ela, né? Aí a gente fez a cena, não sei o que, gravaram, não sei, uma conversa até curta com ela. E aí eu fiquei ansioso para o dia da estreia, né? Mas Ah, aquela turma, a gente brincava muito, essa coisa do mundo gay era muito mais livre de você brincar, né? Aí a estreia era no Bristol. sim. E aí tinha 800 pessoas lá, eu louco para ver a minha cena, né? Na hora que aparece a minha cena, assim, o Zé Antônio tirou minha voz e botou a voz de um gay, só para me sacanear. O, o cinema desabou de risada, porque todo mundo sabia da pegadinha, menos eu, né? E Ah, foi muito divertido isso. E a outra foi que a Regina Casé também vivia muito lá, ela era amiga do Arthur, da Maria Helena, e ela fez um 3 dias do Asdrubal, trouxe o trombone, tipo um fim de semana para pessoas novas que queriam fazer como se diz assim, não era um curso, uma vivência, né? E eu me inscrevi, né? Aí as minhas colegas de turma, Júlia Lemertz, Marisa Hort, Júlia Gann, olha só. tava muito bem você na turma, que turma ótima. Só que eu só Gente, fiquei, só foi esse fim de semana. Não, não, eu não tenho nenhum talento para tela, nem para gente, o ó, palco. para quem não sabe, o Ritz é um restaurante que existe ainda hoje em São Paulo, mas foi Sim. realmente um celeiro de pessoas interessantes, de movimentos. Muitas coisas aconteceram É, e começaram no Ritz, bandas de rock and ah, roll, movimento, tudo. pessoas.
Não é? Uma turma muito bacana, assim. Então, Eu acho que foi, eu falo, foi a maior incubadora artística que o Brasil já teve, com certeza. Porque saiu foi, tanta gente, assim, de talento de lá, né? é Assim, verdade. O Paulo Ricardo era Vivia jornalista da lá, Folha, né? e ninguém era o que é hoje em dia, né? Todo mundo Não. quer dizer, as pessoas eram estudantes, pessoas que sonhavam fazer alguma coisa na vida, né? Eu Então a lembro gente muito pegou do uma época Martina muito... Suzuki lá também. Eu não sei quem é o Sim, Martinas, né? Martina Martínez sumiu, era pessoa da Folha de São Paulo, né? né? Então tinha uma coisa muito interessante nessa época que a gente se conheceu, né? É E aí, verdade. o que aconteceu? Eu fiz o Aeroanta, Singapura, com o Zé Renato e tal, e eu competia, eu velejava, desde aquela época do Ritz eu já velejava, e obviamente era algo que ninguém sabia, porque era uma coisa bem particular da minha vida. Mas depois, em 93, eu saí da noite e fiz a primeira viagem em Miami-Ilhabela, e aí sim, a viagem foi para a mídia, então os amigos que não sabiam que eu velejava passaram a saber, e eu comecei uma vida profissional, vamos dizer, fazendo expedições. Essas viagens geravam livros, palestras, exposições Quais fotográficas. são os lugares que você já foi, Beto? Para onde você já Ah, foi no mundo? olha, a primeira viagem foi Miami, Ilhabela, né, dos Estados Tá. Unidos para Ilhabela, atravessando, quer dizer, baixando, fazendo o Caribe todo, depois cruzando a Amazônia pela Venezuela, Brasil, depois descendo a costa brasileira. Depois velejei de Porto Montt, no Chile, por baixo, descendo a América do Sul pelo Pacífico, passando lá embaixo no Cabo Horn, e subindo até o Rio de Janeiro. A primeira viagem foi 289 dias, a segunda 170. Depois Gente. nós fomos de Ushuaia para a Antártica, né? Sempre num barco sem cabine, né? Naquela jangada high-tech. Né? Sim. Depois foi 2003 Ushuaia, Antártica, 2004 Miami, Nova York, 2005 Nova York, Groenlândia, 2007, 2008 do Chile para a Austrália, atravessamos toda a Polinésia, o Pacífico inteiro. 2013 eu atravessei o Atlântico de Cape Town para Ilhabela. Em 2000 também fiz aquela regata Você dos foi de 500 anos. Cape Town para Ilha Bela. Gente, vocês têm noção do que é isso? É atravessar o É, oceano Atlântico inteiro. E o Pacífico ele é numa maior. jangadinha, porque o catamarã é aquele barco que tem aqueles dois negocinhos e a vela no meio. Que loucura! É, Vocês dormiam no catamarã? Como é que é isso? Você sempre é, acompanhado de um velejador com você. Como é que sim, vocês sempre fomos sobrevivem? em dois. Vivíamos bem, Carolina, até razoavelmente bem. Lógico, o barco é muito espartano, né? Você não tem cabine, você não tem motor, então se acaba o vento, você fica parado, se tem muito vento, você tem que velejar, não tem onde entrar, né? Vamos dizer assim. Então, acaba que as roupas são muito técnicas, e você tem que ter uma disponibilidade, assim, um espírito, vamos dizer, esportivo, de passar um tempo da sua vida com quase nada, espartano, né? Mas isso eu vejo que foi fundamental para esse contato que você falou desde o começo agora com a natureza, porque o mar, os elementos, eles estão muito vivos, né? O vento, a água, o calor, o frio, você sente eles na pele, né? Porque está molhado praticamente o tempo inteiro. O teu corpo, ele faz parte do barco, porque o barco é pequeno, então o ponto de equilíbrio, a tua força altera a performance do barco. Então, eu sempre gostei muito disso, de ficar exposto. E essa maneira da gente viajar ficando exposto, ela me deu uma noção mais real sobre o tamanho do planeta. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você pega um avião, sai de São Paulo e vai para a Europa, você não tem ideia por onde você passou, e você esquece daquela relação de tempo e espaço, porque você entrou naquela lata de sardinha, 12 horas depois você está do outro lado do planeta. E com o barco à vela, e principalmente num barco pequeno como o meu, você sente a cada metro que você deslocou, porque você vê a água passar, o teu esforço para o barco andar é sentido, é percebido. Quando você veleja próximo de terra, né, como foram as primeiras viagens, você vê a costa passando vagarosamente. Então, no final do dia, quando você chega numa praia e dorme à noite, acampado na areia, você fica pensando, puxa, hoje de manhã a gente saiu daquela ponta, chegamos em tal lugar. Você tem noção do que você percorreu.
E eu, numa das noites do Pacífico, Carolina, eu estava lembrando sobre as viagens pelas Américas, e eu fui pego assim por uma memória bem real, viva, de todas as praias que eu dormi na América do Sul. E aí, quando eu fui somando todas essas distâncias e essas sensações, uma hora eu falei assim, nossa, eu sei qual que é o tamanho da América do Sul, porque eu vivi essa distância, sabe? Eu fiz essa distância com o meu próprio esforço, mesmo que tenha sido com o vento, porque me deu oportunidade de observar todas as praias que eu enxerguei. E aí eu imaginei o globo e vi a proporção da América do Sul e falei, eu sei qual que é o tamanho do mundo. Isso é tão lindo que você acabou de dizer, gente, isso é maravilhoso. É, eu sei que o lugar que eu vim escolhi para viver agora, eu tenho a noção, obviamente, do tamanho, porque é difícil a gente saber, né? Porque a gente vive hoje num mundo moderno, onde a gente não tem mais a experiência do deslocamento como, sei lá, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, que as pessoas caminhavam, elas sabiam quanto custava para fazer uma distância de 100 quilômetros, né? Hoje a gente não tem mais essa, a gente perdeu No, isso aí. no teu caso, ainda é isso é mais pungente e evidente ainda, porque, como você disse, o seu corpo faz parte da experiência, né? Você está lá, vem uma Exatamente. tempestade, você tem que subir, tem ondas de, sei lá, 5, 7 metros. Você, em algum momento, teve que dormir no oceano, tipo, não conseguiu, não havia uma praia para vocês acamparem, vocês tiveram que Ah, passar 48 horas velejando? Como é que é isso? sim, no Pacífico, quando a gente saiu do Chile para a Ilha de Páscoa, foram 18 dias, velejando dia e noite sem parar. No Atlântico, de Cape Town para Ilha Bela, a gente só foi ver o Rio de Janeiro no 35º dia. Ficamos 35 dias vendo o horizonte. E você falou Inclusive, que a sua roupa é tecnológica, ou seja, vocês devem estar cercados de equipamentos que privilegiam é, te manter vivo, né? Te manter vivo, a fazer com que a sim. gente te encontre. Como é que é essa tecnologia aplicada a essa vida de aventura? Vamos dizer, se você vai para um lugar tropical, o teu inimigo é o sol, né? Você não pode ficar o sol e a água salgada, né? Tua pele vai apodrecer se você ficar, sei lá, 48 horas, 60 horas molhado no sol, sem nenhuma proteção. Então, as roupas têm proteção UV, você procura de noite não ficar tão molhado, botar uma roupa que te protege, vamos dizer, que não protege da água, né? E no frio, você sabe que um velejador, se cai numa água de 0 graus, ele morre em 5 minutos de hipotermia, né? Qualquer ser humano. Então, a gente tem uma roupa, que é uma roupa seca, que é como se fosse uma roupa de astronauta, blindada. Você pode cair no mar, que você vai ter 4 horas de sobrevida dentro de uma água de 0 graus. Então, a gente brinca que a gente veste a cabine, né? Então, é sempre essa questão. As viagens foram realmente bastante ousadas. O ano que vem tem uma viagem também ousada para o Ártico, mas a preocupação principal é sempre fazer as coisas com segurança, né? E hoje em dia tem muita tecnologia. E se a gente pensar nos portugueses, né, que vieram, os espanhóis, os ingleses, né, que navegaram 500 anos atrás naqueles barcos, as caravelas pequenos, né, que Sim. pegaram muitas tempestades, muitas calmarias, que ainda não existia eles não tinham ideia de como se prevenir contra o escorbuto, né? Eles foram descobrir isso em 1800, sem querer, porque faltava vitamina C, né, no barco, ninguém tinha vitamina C. Eles descobriram, sabe como? Por causa do Como? grog. Os ingleses, eles quando, depois de uma tempestade, eles distribuíam para os marinheiros o grog. E o que era o Sim. grog? Era o rum misturado com limão. Aí descobriram que toda vez que tomava o grog, ninguém tinha problema de escorbuto. Aí descobriram que era o limão que não estragava dentro do álcool, né? Não Olha perdia as só. propriedades. Então, coisas assim foram, a É gente são interessante bem porque a gente foi sempre conquistando sabedoria à custa de muito esforço, né? E de muitas perdas, porque você muita para e pensa. tragédia.
né? Muita tragédia aconteceu na história da humanidade para que as pessoas fossem tendo um certo controle da tecnologia. Mesmo falando né? Você pega uma pandemia, a peste negra, né? Foram descobrir da onde vem que é a pulga, que a gente tem que viver num certo higiene razoável, e assim tantas outras coisas, né? Na navegação, então, eu imagino que 500 coisas surgiram à custa de muito sacrifício. Por que que você tem isso dentro de você, Beto? O que é que te faz ter essa vontade de se jogar no mar, de cruzar o mundo, de se colocar numa situação de solidão, né? Porque você está sozinho, você pode ter um companheiro. Me conta. Eu ia falar, né? As navegações, vamos dizer, de 5 séculos atrás, eram os foguetes da época, né? Porque foram eles que encontraram outros continentes, né? Foi quando o homem expandiu, vamos dizer, todo o domínio sobre o planeta, né? E agora a gente vê o homem saindo da Terra para tentar uma nova fronteira. Eu tenho uma alma de astronauta, eu acho, porque desde criança eu quis ser astronauta. Meu pai era velejador, meu pai é italiano, morava na Itália, teve 2 casamentos antes de vir para o Brasil, isso durante a guerra. Aí veio para São Paulo, construí Cubatão lá em Santos, conheceu minha mãe, e eu nasci ouvindo um pouco dessas histórias do mar. Então, só que meu pai faleceu cedo e eu não aprendi a velejar com meu pai, mas ficou um buraco dentro de mim. Então, de uma certa forma, eu fui buscar o meu pai no mar, né, porque era a maneira que eu tinha de conectar com ele. E o mar, por eu ter sido sempre muito observador desde criança, sempre quieto, pode não parecer, porque eu sou uma pessoa muito expansiva, mas nos momentos que eu estou comigo, eu sou muito quieto e observador. Eu sempre te achei muito tímido. Eu sempre te achei muito tímido. Muito quieto, muito silencioso, né? Mesmo trabalhando na noite, Carolina. Parece louco como que uma pessoa trabalha em lugares barulhentos, cheios, mas eu sempre fui dentro do possível, era uma pessoa na minha, quieta, né? Sim. E observando, né? Sempre fiquei observando. Mas no mar é um ambiente propício para você se observar. Porque é um lugar, vamos dizer, minimalista muitas vezes, porque você não tem muita coisa para olhar, né? Eu já escrevi muito sobre isso, que o horizonte não chega nunca, você caminha, caminha, não enxerga o fim, você tem a sensação que você nunca vai chegar em nenhum lugar, e você acaba, esse universo de fora, né, aquático, ele te joga para dentro. Essa é o momento que eu me conecto com a minha espiritualidade na minha vida. Já veio, foi logo quando eu comecei a velejar, foi talvez impulsionado por isso. Eu acho que foi um estímulo para alguma coisa que eu já tinha dentro de mim. Então eu encontrei aquele lugar onde eu pude ficar nos períodos de viagem, longe da mídia, longe da notícia, longe da poluição, da conversa, de tudo que distrai a gente. E no momento que você se encontra com você não tem esse sentido de solidão, você tem o sentido de solitude, de encontro, né? Porque é uma descoberta que não tem fim, né? Porque começa e nunca vai acabar. O nosso universo é completamente desconhecido e muito vasto. O nosso universo interno, da mesma forma que a gente espelha o nosso universo externo, né? Eu tenho uma frase que eu escrevi num dos textos do Pacífico, que eu falo assim, toda aquela vastidão que a gente observa no céu e não consegue compreender é a representação de tudo aquilo que falta nos entender sobre nós. Porque da mesma forma que a gente não entende, falta tanto para saber da gente, né? É incrível, falta tanto, né? E quanto mais a gente vive, mais a gente tem a certeza absoluta de que a gente, quando se volta para dentro da gente mesmo, a gente pode fazer um mergulho infinito, como você está dizendo, né? Porque é uma busca interna também. Algumas pessoas eu acho que têm mais interesse por isso, talvez, do que outras pessoas. As pessoas fizeram muitas perguntas para você, depois a gente vai chegar no momento em que eu vou te mostrar as perguntas das pessoas, porque cada um disse o que é espiritualidade para eles, né? Então é bem interessante assim o que surgiu aí da pergunta que eu fiz, porque para mim espiritualidade sempre foi esse contato com a natureza. Porque eu sou muito urbana,
Eu tenho minha filha está aqui querendo participar da live de novo. Bebel, Pode gente, participar. hoje eu vou pedir para a Bebel ser administrada, por gentileza, porque eu não consigo nem ouvir, tá? Não, ela fica maluca, Bebel. E ela é uma alegria, sabe? Mas foram as vezes em que eu me isolei. É muito baguncenta ela, Bebel. Mas são as vezes em que eu me isolei, em que eu estava perdida eu numa floresta e não sabia para que lado ir, e que eu fiz uma viagem, eu vi um céu espetacular que eu nunca antes tinha visto. Foram essas pequenas coisas que primeiro me deram uma noção muito grande da minha insignificância, e isso foi muito bom para mim, porque você realiza o quanto o universo é gigante mesmo, quanta coisa tem para ver, para aprender, para fazer, né? E Sim. me deixa muito fascinada, assim, sabe? Eu tenho muita curiosidade do saber o que eu sentiria se eu estivesse numa situação como tantas que você deve ter passado, né? Porque... A espiritualidade, ela, para cada um, ela é de um jeito, né, Carolina? Porque cada um tem uma lente, né? E a gente sabe muito bem que quando a gente nasce em determinado lugar, a gente tem uma programação, né? Tem pessoas que têm uma programação religiosa muito grande, tem umas pessoas que têm uma programação totalmente ateia, né? A pessoa não tem nenhuma crença. Tem pessoas que tiveram traumas, e tem pessoas que nascem com a memória um pouco mais aberta, né? Que é uma lembrança de outras experiências. Mas quando você me convidou para falar sobre isso, né? Eu fiquei pensando assim, a Carolina vai me perguntar o que é espiritualidade para você, né? É. E eu pensei, né? Eu falei assim, eu prefiro falar sobre dar um exemplo, por exemplo. Uma criança que nasce no mundo hoje, vamos dizer que a maioria das crianças que nascem no mundo hoje, infelizmente, estão desassistidas, né? E para essas crianças que estão desassistidas, elas nascem com uma rejeição enorme do mundo, porque elas não têm acesso à água, não têm acesso ao alimento. E eu creio que a maior rejeição que um ser humano possa passar é ser negado a ele o alimento, porque o alimento é a base da existência da vida, né? Sem você se alimentar, o teu corpo físico não vai funcionar. E se a gente vem para cá com um propósito de realizar algo, na hora que uma criança nasce e sofre essa rejeição, ela não vai respirar direito, ela não vai ter alimento para sustentar energeticamente o corpo dela. Então, ela vai sentir que parece como se o planeta não estivesse aceitando ela. E, para mim, o que é espiritualidade? A espiritualidade é uma energia amorosa que faz com que a gente se conecte ao amor e entenda a dor do outro e não aceite que isso continue existindo. Isso, para mim, é espiritualidade. Porque a respiração, o ar que a gente inspira e respira, o ar, ele na simbologia da espiritualidade, ele está ligado ao ideal, ao propósito. Como você tem um ideal na sua vida, como eu tenho, como todos os seres humanos, sabendo ou não, eles têm. Então, a pessoa que vem para cá e é negada a ela a possibilidade dela se desenvolver para ela encontrar o propósito e a realização da vida dela é uma experiência muito difícil. É muito difícil a gente... você tem razão. Enquanto nós vivermos, né, de costas para isso, né, a gente está desconectado da nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade é aquele amor, aquela compaixão que a gente acessa dentro da gente, que se conecta com todas as pessoas, com todas as dores, e é nesse momento que você deixa de ser crítico, nesse momento que você deixa de julgar, nesse momento que você deixa de ser vaidoso. A vaidade é uma carteirinha, vamos dizer, que a gente carrega, mostrando o grau da nossa ignorância. Porque vaidade do quê? A gente não sabe absolutamente nada, né? É só bastar, como eu falei, olhar para o universo e tentar explicar o que a gente está fazendo aqui, o que significa, né? Você olhar para uma estrela e falar, puxa, talvez aquela luz que a gente esteja vendo já nem exista mais, né? Tão longe que ela está.
Então, é, somente a espiritualidade conecta a gente a essa sabedoria. E em relação ao que você falou há pouco, né, sobre a nosso tamanho, a nossa insignificância, de fato, se a gente olhar para o nosso tamanho do nosso corpo físico em relação ao universo, a gente não é nada. Porém, tem algo que eu acho que é incrível, Carolina, que existe só um ser nesse universo inteiro que sente o mundo como a Carolina, que é você. E só existe um ser nesse universo que olha o mundo como eu, e assim é com todo mundo. E essa é E o uma mágica fato maravilhosa, né? Isso é realmente. e esse ponto, né, esse DNA que você tem, que eu tenho, que é único de cada um de nós, se a gente olhar a diversidade, né, das pessoas do nosso mundo, cada um tem uma pecinha desse quebra-cabeça. Isso que é muito lindo da gente perceber. Então, você, com a sua luz, vai me mostrar algo que eu nunca vou poder enxergar, porque eu não tenho a tua sensibilidade, eu tenho a minha. E eu vou poder te mostrar algo a partir do meu ponto de vista. E se todo mundo faz isso sem julgamento, vamos dizer, com espírito de curiosidade, de explorador, para saber como que a Seria Carolina lindo, né? sente. Seria lindo, ainda Mas mais em tempos onde há tanta polarização como os que nós estamos vivendo ultimamente, essa vontade de sim, escutar o outro, de coração aberto mesmo, né? Porque sim, isso que você falou é verdade. Eu posso te mostrar coisas que, a despeito de toda a sua experiência, sua sensibilidade, sua inteligência, talvez você ainda não tenha se despertado para elas, ou não da maneira como eu lógico, vi, né? E aí essa troca que é muito sim, linda, né? A sim, gente eu vive para preciso de isso, na você, verdade, né? Amor é isso, sim. né? Mas eu preciso de você, você precisa da tua filha, eu preciso dos meus amigos, eu preciso da minha relação de trabalho, eu preciso das pessoas da minha família. Inclusive, as nossas relações conflituosas são as que a gente mais precisa, porque nelas vem as oportunidades de desenvolvimento, né? É o espelho para a gente poder se enxergar. Só que a gente tem resistido, né, a essas mudanças, né, que agora, com a pandemia, todo mundo está um pouco mais aberto, vamos dizer assim, né, a ouvir essa conversa que a gente está tendo, por exemplo, talvez há um ano atrás, não fosse despertar tanta curiosidade. Agora, puxa, o que será que a Carolina vai falar sobre espiritualidade, sabe? Porque eu estou querendo ouvir um pouco mais sobre isso, que eu estou... Sabe o que é espiritualidade para mim, Beto? Deixa eu te dizer. Espiritualidade, assim, quando eu falo da minha insignificância, é quando você percebe que, no fundo, eu sou um grão de areia dentro de uma engenhoca maior e que tudo está muito conectado. Nós todos Sim, somos parte de uma coisa só. Nós todos somos uma matéria que pertence ao universo, você e eu. A gente tem tudo, né? Se você for olhar, né, a molécula, todos somos feitos da mesma molécula, né? A composição dessas sim, moléculas formam átomos diferentes e os átomos diferentes formam matérias diferentes, mas somos feitos da mesma coisa. E isso é que a sim, natureza mostra, isso é que é tão lindo. Eu entendo hoje em dia, de uma maneira muito profunda, que não há bem que não seja, que só atenda a mim, né? Se ele é bom, se ele é sim, um bem de fato, como você disse, ele tem que atender um número maior de pessoas. Então, quando você fala dessa grande maioria, hoje em dia quase absoluta, né, de crianças que nascem desprovidas de qualquer oportunidade, porque você tem que crescer o seu corpo físico para você ter oportunidade de desenvolver também o espiritual. As coisas não são desconectadas, né? Tudo sim, caminha sim, com junto, certeza. né? Então, assim, isso me colocou numa outra É. posição de observar as coisas de uma outra forma e de tentar Você sabe realmente me que conectar. Oi. você sabe que um exemplo assim bem prático, assim bem pragmático, né? Quando nós atravessamos o Pacífico, o Igor e tive um companheiro francês nas duas travessias oceânicas, do Atlântico e do Pacífico, né? Então, é uma equipe, né? Um precisa do outro, nós dois estamos ali, e a gente não atravessou o Atlântico e o Pacífico, cada um pensando em si, tipo, salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todo. Ao contrário, né? Eu olhava para ele, ele olhava para mim. E a gente desviou o centro da atenção. Então, em vez de olhar para mim,
eu foquei muito nas necessidades do Igor e ele focou muito nas minhas necessidades. Dessa forma, você sai do egoísmo, você sai da vitimização, você vai para a autoestima, você vai para a confiança, você vai para a cumplicidade e você reforça muito esse laço, né, de essa conexão e essa relação, ela passa a ser baseada em conceitos amorosos, né, não em conceitos mentais. E você faz isso por respeito, por carinho, por amor, por saber que quando a gente doa, a gente recebe, e é uma lei universal, mas não por interesse, mas por entender que dessa maneira as coisas são muito mais harmônicas, né? E se a Não, gente porque é a começar a maneira, olhar... é a única maneira, Beto. É a única maneira, na verdade, né? Eu acho. Eu acho que não há Mas outra vamos ver, maneira. Eu o acho que a gente está vivendo um desafio... momento até que mostra isso, que o nosso lifestyle, como a gente vivia, está fora de ordem mesmo, né? Eu acho Sim, que a gente... mas o difícil é fazer isso no conflito, Carolina, né? Porque agora a gente está vendo o que está acontecendo no nosso país, vamos dizer, na política. Não quero entrar em tema político, porque Não, nem é o normalmente, caso, a às vezes, gente está, claro. mas você vê, né, que os nossos falsos líderes, né, estão disputando o poder, porque eles acreditam ainda, né, que poder é isso, né? E poder, na verdade, é quando você serve o outro, não é quando você quer derrubar o outro. É totalmente oposto. Quando você serve alguém, você tem poder, né? Quando você vira um doador, quando você está conectado às necessidades das pessoas que estão à sua volta. Porque se a gente for fazer essa conta, ela é muito mais próspera, né? A gente ser um doador do que a gente ser uma pessoa que está demandando o tempo todo atenção, vaidade, enfim, egoísmo, né? Individualismo, né? São coisas que não se alimentam. Não é um círculo vicioso construtivo, né? É um círculo vicioso Destrutivo, destrutivo. né? E, Beto, me Né? diz uma coisa. Eu vou te fazer duas perguntas numa só. Qual foi o maior perrengue, a maior dificuldade que você enfrentou? E vou te perguntar, você já teve alguma experiência mística? Porque eu corri durante uma época da minha vida, eu fiz maratona uma vez só, mas eu treinei, o treino para uma maratona é pior que correr a maratona, né? E eu Sim, descobri que é meditativo. Você, quando tem que se superar em qualquer coisa fisicamente, chega uma hora que você transcende e você entra num lugar ali que é totalmente um nirvana mesmo. é Então, verdade. como é que é isso? Qual é o maior perrengue que você passou e qual foi a maior viagem mística que você já teve nessas suas experiências aí Ah, atravessando o mundo? foram vários momentos difíceis, né, Carolina? Porque um barco pequeno, para nós, o que para um barco grande muitas vezes não é um grande problema, para nós é, né? Então, onda de 5 metros para um barco grande muitas vezes não é nada. Para nós é uma situação limite, né? Na Antártica, a gente teve uma experiência bastante forte de uma tempestade que os centros meteorológicos erraram. A gente passou 12 horas, uma água de 0 graus, com neve no mar, né? Neblina, muito gelo na água, uma região com muita pedra, vento forte, mar grande, o barco surfando onda. Era uma imagem. Que pena que a gente não tinha drone naquela época, mas era uma coisa assim. Era inacreditável um barquinho daquele tamanho, vermelhinho, no meio daquela paisagem assim, extremamente feroz, sabe? Assim, ríspido, aquele mar difícil, né? E, graças a Deus, a gente chegou no final do dia, à noite, meia-noite e meia, onde a gente tinha que chegar. Era praticamente o encerramento da viagem. Uma sensação térmica de 20 graus negativos. Foi Negativos? uma coisa, foi uma coisa sobre-humana mesmo. E nessa mesma viagem, até publiquei outro dia no meu podcast, eu contei uma experiência mística que a gente teve na primeira parte dessa viagem, né, quando a gente cruzou 800 quilômetros entre a pontinha do Cabo Horn até a Península Antártica, né, o Duncan e eu, foi um sul-africano, o Duncan Ross, onde a gente teve uma visão de uma criança na proa do barco no final da travessia. E eu Você teve essa já visão em conjunto. Você estava com o Igor, você estava com outro velejador estava com o fazendo Duncan. foto.
Vocês dois tiveram Então, essa visão. sim, mas no momento que eu tive, eu não sabia se ele estava vendo. Então eu fiquei Tá. em dúvida, porque tem uma coisa que a gente cuida muito no barco, que é a nossa saúde emocional. Toda a nossa confiança, ela é construída numa relação que você está vendo que o teu amigo está correspondendo. Se o teu amigo começa a pirar, você está sozinho no mato, né? Vamos dizer assim. Então, a gente sempre manda muito sinal positivo um para o outro não perder a confiança. Imagina que eu ia chegar para o meu colega, um sul-africano, um cara anglo-saxão, uma cultura diferente da nossa, que talvez não fosse tão místico quanto nós, e falar para ele, eu estou vendo uma menina aqui na proa do barco. Pô, que menina, cara? Pô, o Beto piou, né? E eu fui cuidadoso, porque já estava era no quarto dia de viagem, a gente estava 82 horas sem dormir, velejando, Carolina. Então, existia também a hipótese que eu me coloquei nessa condição, falei, talvez eu esteja delirando, né? Porque a gente sabe, por relatos de muitas pessoas, que quando você está no mar e não dorme muito tempo, ou qualquer outro lugar, você começa a ter alucinação. Mas eu estava já sentindo no primeiro dia coisas diferentes. No segunda e a terceira noite eu senti uma presença no barco. Na terceira noite eu tive certeza, mas eu fiquei bico calado. Eu falei, não vou falar nada pro Duncan, senão... Aí no final, quando a gente já estava chegando em Deception Island, que era a Ilha Decepção, né, que era o final dessa travessia longa, eu fui cuidadoso e perguntei, Duncan, eu queria te dizer uma coisa, sabe? Eu fiz várias perguntas, até que eu falei assim, eu estou sentindo já há alguns dias que nós não estamos só em dois. Ele falou, eu não tenho dúvida. Eu falei, como assim? Eu falei, eu estou sentindo que nós estamos em três. Eu falei, eu tenho certeza que nós estamos em três. Quando ele falou isso, aí eu falei, bom, então, agora eu falei, então você está vendo alguma coisa aqui na proa do barco? Ele falou, estou. Eu falei, você pode me descrever? Porque eu tinha que ouvir dele, eu não podia falar primeiro, senão eu não ia nunca confiar. Sim, E ele me sim. descreveu exatamente, uma menina de 7 anos, com o cabelo voando, todas as Nossa. vezes que vem uma onda, espirra, ela vira o rosto para o lado, como se fosse um ser, uma criança. E um vestido de florzinha, assim, e aí nós nos sentimos muito bem com aquela presença, né? E essa presença permaneceu por umas 2 horas, talvez, eu não tenho a exata lembrança. E depois aconteceu tanta coisa que a gente precisou fazer, acabou a pilha do GPS, a gente teve que trocar, e aí desconectou. Mas essa experiência, eu nunca contei a segunda parte dessa experiência, é que isso foi 2003. Em 2004 eu fui para a Europa, porque eu estava construindo um barco para ir para a Groenlândia, e eu fui conhecer o construtor e conheci um holandês da minha idade, chamado Hans, que havia atravessado de Dakar, na África, para Guadalupe num barco igual ao meu. Ou seja, ele cruzou o Atlântico Norte num barco idêntico ao meu. Eu nunca havia visto outra pessoa que fizesse o que eu faço, né, igual, né, assim, uma outra pessoa de outro país. E a gente saiu para jantar, eu e esse holandês, o Hans. E um cara muito aberto, muito divertido. Lá pelas tantas do jantar, ele falou assim, Beto, você nunca viu nada diferente no mar? Quando ele me perguntou, eu falei assim, será que ele está perguntando de UFO, disco voador, né? Só pensei o que eu ia poder pensar, né? Aí eu falei, não falei nada da história da menininha, né? Aí ele falou, pois é, quando eu fiz a minha travessia de Dakar para Guadalupe, no Caribe, faltavam 5 dias para chegar, a gente pegou uma tempestade, meu companheiro entrou em pânico, achou que ia morrer e virou um saco de batata naquela lona do barco ali no meio, não fez mais nada, entrou em pânico. E eu fui obrigado a 5 dias velejar sem vela, dormir amarrado no barco, no leme, para aguentar 5 dias velejando até chegar em Guadalupe. Achei que a gente ia morrer, mas aconteceu uma coisa muito louca. Apareceu uma menininha na proa do meu barco. E Não quando ele foi me acredito! descrever, e Não ele foi me acredito, Beto! descrevendo, juro por Deus, ele me descreveu, eu fiquei sem graça, porque eu falei, agora eu vou falar para ele que aconteceu comigo isso, mas eu já tinha um livro publicado, eu falei, olha, Hans, eu vou te mandar o livro, é um livro da travessia do Drake para a Antártica, onde eu relato uma experiência muito parecida com a tua. Bom, a história não termina. Há 3 anos atrás, eu fui num centro espírita, por causa de um evento, e fui atendido por uma pessoa incorporada,
Então, na verdade, eu estava falando com uma entidade, e essa entidade chegou para mim e falou assim: você andou muito sobre as águas. E tem uma coisa que aconteceu na tua vida que você nunca conseguiu entender, e eu vou te explicar. Eu falei: mas o que que é? Aquela criança que você viu no seu barco. Ai, meu Beto, E eu já eu tô falei, super arrepiado, ó, gente, ó. Não dá para e ver, né? aí, ela me explicou que era uma entidade muito pura, que foi para lá para nos ajudar a criar uma proteção. Hoje eu, traduzindo, eu pensei muito sobre isso, né? Eu vejo assim, quando eu penso nessa travessia, Carolina, de fato, eu não sei onde a gente conseguiu energia para conseguir ficar 82 horas, um pouco mais, velejando numa situação de água de 0 graus, tempo difícil, sabe, com a tensão do barco pequeno, sem parar, atento, fazendo ele descer onda por onda. Eu vejo que essa criança, essa energia, que era um espírito, né, foi lá para nos dar a energia, aquela que a gente precisava para se superar, sabe? Porque era uma coisa sobre-humana, que eu não teria capacidade de fazer, nem o Duncan, de que, de algum jeito, ela se materializou na forma de uma criança, porque a criança é o símbolo da pureza. Então, aquela entidade era muito pura. E por nós estarmos na natureza, a gente conseguiu enxergar, porque a gente não viu propriamente com os olhos, né? É com a terceira visão. E foi uma experiência muito linda essa. E eu tenho muita gratidão por essa experiência, por entender o seguinte, que quando você faz algo que está dentro de você, e que mesmo que as pessoas digam que aquilo é impossível de acontecer, mas você tem o entusiasmo e a motivação de fazer, é porque você está amparado pela espiritualidade. E eu creio que isso acontece para todos nós e em tudo que a gente faz. Talvez você, se você olhar para a tua carreira, talvez tenha acontecido um momento na tua vida, Carolina, que você talvez tenha ficado em dúvida com alguma coisa, ou talvez você teve que fazer alguma coisa que você apostou, que só você sabe, e que você precisou de um impulso. E talvez esse impulso esteja ligado a alguma força espiritual que te ajudou a, vamos dizer assim, nutriu a sua fé. Você tinha já esse movimento, mas você precisou aquela bateria extra para você É, dar aquele salto, sabe? É, é aquele sentimento de que você está acompanhado, né? Que é muito bom. é maravilhoso. Eu tenho muita fé, sabe? Eu sou uma pessoa que tem muita fé. É, eu acho que espiritualidade talvez até seja isso, você ter fé, independente de uma religião, né? Você Sim. acreditar nessa força do universo, você acreditar nisso, que você foi acolhido por uma energia maior, que veio de algum ponto do universo para te dar realmente essa energia para você se superar numa situação absolutamente adversa, né? E todos nós Carolina, passamos por isso, né? sim, todos nós. Eu tenho escrito assim de maneira bastante intensa, acho que como nunca, por causa dessa quarentena, obviamente, porque eu tenho tempo, mas porque eu tenho me conectado. E eu tenho colocado em diversas reflexões que eu tenho publicado o seguinte ponto. É impossível a gente se conectar espiritualmente se a gente não confia na gente. O que diferencia a conexão espiritual do, daquela pessoa que é religiosa, mas que não acredita nela, a confiança em você. Eu Porque também como é acho. que você pode confiar em Deus se você não confia em você? E eu não estou fazendo isso um julgamento, porque quem Não, mas não faz perdeu todo a sentido, confiança, faz todo né? sentido. Como acreditar em algo além de si mesmo se você não acredita nem em você, né? É, faz É, todo porque, sentido. porque o universo não dá esmola para a gente, né? Não adianta pedir, né? Ao contrário, né? Eu vejo que pedir muitas vezes é uma heresia, porque a gente já tem tudo, né? Ele vai pedir o quê? Né? É difícil, é quase que um gesto de ingratidão à espiritualidade, né? Talvez a alma da gente fique até embasbacada, né? Fala, pô, mas
como é que está pedindo, né? A gente já está provendo ele das experiências, é porque muitas vezes a gente entende que a experiência que está sendo oferecida para a gente, que pode, pode estar sendo vista como difícil, é algo que é um castigo ou uma penitência, alguma coisa. Não, é justamente aquilo que você está precisando naquela hora. Essa é a generosidade da espiritualidade, te dá a experiência que você precisa, porque ela tem a leitura do que você precisa, né? A partir dos teus pensamentos, das tuas atitudes, das tuas intenções, principalmente, né? Tem algo que a gente não presta atenção, que é a intenção. Muitas vezes você não fala uma coisa, mas se você teve a intenção, no mundo espiritual, aquilo já se concretizou. É, isso Você conta. já deixou claro para a tua alma o que, que você está, como é que você está se comportando. A alma entende aquilo como quase uma carta que você escreve e fala assim, bom, o Beto está pensando nessas coisas, eu vou dar uma experiência para ele relativa a isso. Por exemplo, estou me desvalorizando num relacionamento afetivo, estou me desvalorizando profissionalmente. Ah, vamos dar uma experiência de desvalorização para ele, né? Porque não é possível, ele precisa entender que ele tem um valor. É assim que eu tenho percebido na minha vida como esses eventos têm vindo e depois daquele momento primeiro que você resiste, que você vai para a vitimização, que você fica triste, não sei o quê, aí você fala, bom, tá bom, então vamos olhar com honestidade, né? É isso que é difícil para a gente, né? Sermos coerentes e sermos honestos. Essa é uma coisa que eu observo hoje em dia que é muito difícil para o ser humano, né? Porque a gente tem posições políticas, a gente tem dogmas religiosos, a gente tem preconceitos. E como que a gente vai ser honesto com a gente carregando essas coisas todas, né? Se você é desonesto, vamos dizer, com o mundo, você não é capaz de ser honesto com você. Então você não vai se olhar de uma maneira honesta com o intuito de se melhorar. Porque se você for desonesto, você cai ou no julgamento, ou na raiva, ou no medo, ou sim, em qualquer uma dessas emoções que aprisionam, né? E essa oportunidade que a gente está tendo agora de nos vermos, ela é maravilhosa. É Esse porque a evento, gente para lida mim, muito com o espelho alheio. Claro que o espelho existe de uma maneira bacana. Se nós somos amigos e eu vou me ver através dos seus olhos, e se você me olha com admiração, com respeito, com carinho, isso vai me fazer bem. Isso nutre a minha alma. Mas isso quando sim, vista sob esse prisma. Porque você viver através da ótica dos outros é um inferno. Né? Porque tem sempre alguém mais inteligente, né, Beto? Alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais bem-sucedido. Isso tem. Mas a gente esquece de ver que também tem sempre gente com menos coisa. Né? Tem pessoas em situações muito piores, pessoas com problemas muito mais objetivos, né? Como, por exemplo, não ter o que comer, né? Estar com fome, né? Isso é uma coisa concreta que nós, com a nossa origem, com os nossos privilégios, a gente nem consegue entender. Talvez você que tenha ficado lá no mar 90 dias tenha não. sentido o que é, mas assim, é uma outra realidade. A gente precisa evoluir muito para conseguir se colocar de fato no lugar dessas pessoas e ser mais, ter empatia, né? Porque Esse empatia eu acho que é o que pode mudar tudo, né? é mal compreendido, eu acho, por todos nós, a condição humana que a pessoa nasce, né? Porque as pessoas, por que que você nasceu num berço com todas as condições de desenvolvimento e o outro não, né? É uma pergunta que a gente faz, porque não existe azarado e sortudo, e não existe injustiça no mundo espiritual. Mas é porque outro dia a gente conversou, né? Você entrar no cinema, ficar lá 5 minutos na sala, ver um pedacinho do filme e sair, você não vai conseguir entender a história, né? E a nossa vida agora aqui é um pedacinho do filme, né? É um frame do filme. A gente não sabe o que aconteceu antes e não sabe o que nos reserva para frente, né? O que é que você acha que vai acontecer conosco, com todos nós, depois da pandemia? Uma boa pergunta. Bom, eu tenho assim um palpite, né? Eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu sinto que nós, Carolina, vamos olhar para o mundo com os desejos
a gente vai começar a guardar os desejos para falar isso é uma coisa do passado e vamos olhar mais para as necessidades. A gente vai valorizar mais as necessidades do que os desejos, né? Então eu digo assim, você não precisa de muitas coisas que você tem para viver, como eu, que são esses desejos que a gente vem alimentando e vão gastando uma certa energia para manter esse padrão. Se você reduzir a sua vida e for só para o essencial, talvez você perceba que essa simplicidade te gere muito mais satisfação. Um exemplo do barco, vou levar o tempo para o barco. Quando eu fiz a Miami Ilhabela, eu fiquei 289 dias morando em cima de uma jangada, né? E o que eu tinha de coisas pessoais? 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália havaiana, um topside e uma jaqueta náutica. Para chegar num lugar, ou se chovesse e Você tal. ficou 9 meses, eu estou tentando fazer a conta, você ficou 290 dias. Você ficou 10 9 meses, meses né? no bar. 10, que 10 meses, loucura. 300. Você Então, quer ficou uma dizer, novela parando nas... inteira. Você ficou uma novela inteirinha no barco. exatamente isso. Só que, Carolina, eu vou te dizer, esses 10 meses da minha vida, eu te diria que foi uma outra vida. Porque foi tão intenso, foi tão profundo. Eu não estava viajando. Para mim, a minha vida era aquela. Não tinha o sentido de ser uma viagem, né? Eu esqueci disso, né? Eu estava vivendo a minha vida como se fosse aquela, para sempre aquilo. E quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei chocado em encontrar minha casa abarrotada de coisas que eu não usava, de tanta roupa, 3 bicicletas, mais uma infinidade de coisas que eu fui me livrando. E eu fui vendo que a gente tem muita coisa que a gente não precisa, que é exatamente isso, esses desejos, né? E o que eu preciso para viver, para ser feliz? Preciso de tanta coisa? Eu sei que não. Mas, sem querer, a gente vai entrando nessa, né? Você sabe, você é uma pessoa... O mundo da moda, né? Ele imprime, né? Para as pessoas para todo mundo, né? Pode ABC, qualquer classe, as pessoas compram, porque aparece um tênis novo, porque aparece um vestido novo, uma coleção nova, a cor do ano, não sei o quê. E você entra nessa frenesi e compra sem questionar se aquilo é necessário para você. Esse é um aspecto só. Estou falando, existem outros aspectos, outros apegos. A gente tem apegos que não são só materiais, né? Apegos emocionais, apegos de toda a ordem, né? De crenças e tudo mais, né? Apegos religiosos, né? E o mar me mostrou isso. Viaje leve, viaje longe. Quanto menos coisas você carregar, mais longe e mais delicada vai ser a sua viagem. Porque o barco pesado, ele sofre, ele quebra mais. O corpo pesado tem problema de joelho, problema de coluna. A empresa pesada, ela decide mais lentamente. A pessoa que está muito carregada materialmente, ela não tem um espírito leve, ela vai sofrer mais. Então, a leveza, ela se expressa em todos os níveis, né? E os nossos apegos são o que pega, que pesam, né? Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, Carolina, amanhã nós vamos embora do mundo. O que nós vamos levar na nossa mochila? Tudo que a gente vê, a gente não vai levar. Vai levar o quê? Nossas experiências, o que a gente aprendeu, o que a gente deixou aqui. Então, é a nossa bagagem. Então, isso não pesa. Sonhos não pesam, aprendizados não pesam, realizações não pesam, generosidade não pesa, Você ser acredita em karma? compassivo. Sim, mas eu não, acredito em karma não no sentido do castigo, né? Para mim, karma, o sinônimo de karma é consciência. Então, se você tem uma consciência num certo nível, as tuas experiências vão ser relativas àquela frequência da tua consciência. Então, você tem uma consciência muito baixa, muito pequena, todos os eventos da sua vida vão andar em torno daquela frequência. Vão ser experiências mais difíceis, possivelmente, mais pesadas. O que você vem para cá viver, acho que
existe uma questão também, né? A alma, nossa alma é muito curiosa, muito... eu vejo a alma assim como um ser, um explorador. Ela não tem medo, ela não julga. Então, se ela tiver que encarnar num lugar, numa guerra, ela vai, porque a alma quer experiência, a alma quer crescer. Quem não quer é a nossa mente. A nossa mente é aquela coisa que gosta de lugar quentinho, seguro, previsível, bem controlável, porque nós somos seres controladores. A gente gosta desse ambiente de controle. No momento que a tua alma puxa o teu tapete, como foi agora no mundo, né? Puxou o tapete todo mundo, veio um coronavírus, enfia todo mundo em casa, acaba a relação de trabalho, muda a relação, enfim, ninguém mais tem controle de nada. Então, na verdade, todo mundo está com medo de perder o controle, não necessariamente só de ficar sem trabalho, só de ficar trancado em casa, só de ficar Sim, é uma coisa sozinho, maior, claro. é Uma o, coisa é o maior. medo do controle, porque nós somos seres controladores. E aí, na hora que você perde o controle, quem que está perdendo o controle? Não é a alma, é a tua mente, né? O teu ego. E aí, você, atualmente está assim, né? Passando a mão, falou, que maravilha, agora vamos ver como que o Beto vai lidar com a falta de controle, como a Carolina vai lidar. E o que é a falta de controle? É você confiar, é você se entregar. É exatamente esse o recado que a espiritualidade está mandando para nós. Vocês não controlam nada, confia, se entreguem. Né? Vamos ter um fluxo que a gente já leu, né? Eu não sou psicólogo, mas algo eu já li sobre Jung, sobre a sincronicidade, né? Que as coisas têm um movimento. Então, você entra nesse movimento de sincronicidade, você já deve ter experimentado isso. Quando você está bem na tua vida, as coisas fluem. Aí você tropeça, encontra aquela pessoa, encontra o diretor ali, chama você para fazer uma novela, não sei o quê. Tudo que você imagina que foi uma coincidência, não. Você entrou no fluxo de sincronicidade, porque você estava com energia muito boa, positiva naquele momento, acreditando em você, e as coisas acontecem sem Mas resistência nenhuma. eu E acho aí, que autopreservação e amor próprio, para colocar assim numa linguagem até mais chula, mas são as coisas que fazem realmente diferença hoje em dia. Esse senso de autopreservação, esse senso de amor próprio. Eu acho que se você realmente não acredita em você mesmo, nas tuas histórias, até nas tuas necessidades, até nas suas dúvidas, né? Você não tem como ir adiante em nada, eu acho. Nunca foi tão claro eu, isso. eu escrevi um texto uns anos atrás, que eu até publiquei há pouco, porque eu fui fazer uma consulta com o meu terapeuta de floral, e ele vira para mim e fala assim, Beto, sabe qual é a maior causa-morte do mundo? Fiquei Qual? pensando, né? Câncer. Ele falou, dúvida. Nossa, quando ele falou isso, mas veio uma luz, assim, eu entendi Ah, plenamente. Eu falei, porque a dúvida te deixa estagnado. Lógico que alguma dúvida a gente tem, mas aquela dúvida que te deixa presa há anos, ela te vai criar uma doença, com certeza absoluta, você vai adoecer. Porque a dúvida, ela cessa o movimento. E a vida é movimento. Na hora que você freia o fluxo da vida, pronto, você entra em desequilíbrio físico, o teu corpo vai produzir alguma doença, você não vai entender, vai ficar pior e você vai morrer, de dúvida. É louco isso, né? é louco, mas é louco. Mas é verdade, né? É louco e é real, né? Eu acho que É, não precisa ir muito longe. Mas, Beto, olha, já são 7, quase 7h03. A gente já passou aqui. A gente tem mais 2 minutos para falar tchau antes que o Instagram. já? É, você Nossa, viu? Nem para. Olha, eu ficaria aqui horas falando com você. vamos marcar outra. Vamos falar Vamos? mais. Vamos, a gente pode fazer o Vamos. semanal. A gente cada semana vai Nossa. monitorando um ao outro, como se estivéssemos num barco atravessando o Atlântico, porque essa pandemia tá difícil, né? Eu vou ser super assim, sincera, diz para mim que tá ok, tá tudo bem, que eu acho que eu vou dar conta. Agora, há alguns dias outros que eu fico tão mal, fico triste, olho em volta e falo, puxa, meu Deus, que momento difícil, sabe? A gente sai com medo, mesmo os meus amigos que moram na Europa, que alguns países já começaram, né, a passar por essa reabertura, as pessoas ainda saem Sim. com medo.
tão inseguros, quantas pessoas queridas que se foram, né? Então, são tempos de muita incerteza. E você manter o autocentro, você manter o amor próprio e a sua cabeça no lugar, porque no meio dessa bagunça toda, talvez isso seja a consciência que você fala, eu posso perder qualquer coisa, eu penso isso, menos a minha cabeça. A minha cabeça tem que estar centrada, eu tenho que conseguir respirar, tenho que conseguir manter a calma, porque para ver, importante. né, para lembrar das coisas que de fato são as coisas que norteiam e que são importantes para nós todos, para mim, pelo menos, né? Sim, tá certo. Eu concordo plenamente. Cuidar da mente agora e deixar a alma cuidar da gente. Tem gente que fala, vou cuidar da minha alma. Isso é muita prepotência. Deixa a alma cuidar de você. É. Roberto, maravilhoso, amei. Eu quero te agradecer demais, assim. Eu Esse também. bate-papo foi muito lindo, muito obrigada. Depois de tantos Obrigado anos a gente se você, reencontrar assim, virtualmente, né? Mas foi maravilhoso. publicamente. É. Não Adorei, é Carolina. publicamente, virtualmente, né? E intimamente. E intimamente, foram revelações. Olha, mais uma vez, muito obrigada, Beto. As pessoas estão Obrigado a adorando, estou você. vendo os comentários. E a gente se fala. Vamos sim combinar uma próxima, tá bom? Um beijo grande, obrigado por tudo. Tchau, Imagina, eu que tchau. agradeço. Tchau, um beijo enorme, Beijo. Beto. Muito Outro obrigada. Um grande. beijo. Tchau, Carolina. Tchau. Nossa, essa foi assim, antológica. Amei, amei, amei. A conversa com o Beto e, puxa, eu estava precisando muito de uma conversa assim. Foi maravilhoso. Beto, muito obrigada, de coração, assim. Foi tão generoso da sua parte. Tenho certeza que todo mundo amou. E amanhã a gente segue falando sobre espiritualidade, também às 6 horas da tarde, e eu vou falar com a Monja Coin. Então, amanhã eu vou estar, assim, dando maior, né? Dando seguimento, dando continuidade, né? À minha necessidade de falar sobre espiritualidade nesses tempos que a gente está atravessando. Amanhã vai ser minha terceira conversa sobre isso com a Monja Coin. Gente, muito obrigada mais uma vez. Até amanhã. Todos fiquem muito bem com todas as suas questões e dúvida. Não tem mais, hein, gente? Vamos pôr a cabeça no lugar, vamos pensar positivo e tudo vai dar certo, né? Ó, um beijo enorme, gente. Muito obrigada. Boa noite.